Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Para mim aqui é boa tarde, né? Para vocês pode ser, dependendo do horário que vocês olharem, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu vim aqui para falar um pouco da minha história para vocês. O porquê eu tô tentando, não é, crescer no YouTube. Eu vou falar desde o início para que vocês entendam qual é o meu objetivo, tá? Vamos começar assim de alguns anos atrás. Eu tinha 2 filhos, eu engravidei, tive meu terceiro filho. Com 5 anos de idade, ele apresentou um problema, não é, de deficiência auditiva. Eu notei que ele estava ficando assim muito próximo da TV para assistir, então eu não sabia se ele estava ou com problema de visão ou audição. E foi que levei, ele sempre teve consulta com pediatra, tudo normal, mas nunca a gente reparou nada assim de diferente nele. Então levei ele no pediatra, o pediatra disse que provavelmente fosse problema auditivo, porque geralmente é nessa idade que as crianças apresentam, não é? É o problema quando eles começam a prestar atenção em som, em TV, não é? E aí começou uma série de exames, ele sempre teve otite desde pequeno, não é? Desde que nasceu. De pequeno ele era, não é? Mas desde que ele nasceu. E então foi feito vários exames e constatou que ele tinha otite crônica, não é? Que teria que fazer cirurgia, aquilo tudo. E aí você sabe que sempre fica uma espera muito grande, não é? Para cirurgia, porque na época não era uma coisa muito urgente. Então foi tendo um acompanhamento, não é? Todos os meses no hospital. E até que chegou um ponto que ele estava com 8 anos já, 3 anos que ele tinha acompanhamento, começou o ouvido dele a purgar, sair, não é? Pus o tempo todo, mau cheiro terrível. E então, os médicos começaram a fazer exame, entrei até num grupo de pesquisa do hospital, não é? Para ver o porquê daquilo que está acontecendo, o porquê dessas doenças, porque os médicos também não sabiam por que vinham aquilo ali, saía aquela secreção o tempo todo, não parava nunca. Então foi feito, não é, nesse grupo de pesquisa, eles filmaram todo o ouvido dele por dentro, e isso há 20 anos atrás já, tá? Então, foi descoberto que ele estava com colesteatoma, não é? Colesteatoma, vamos dizer assim, que é um tipo de um abscesso, tem um câncer, mas benigno. Mas o que ele pega, ele vai comendo tudo, não é? E aí meu filho foi para a fila de espera para cirurgia, e aí era cirurgia com bastante urgência, não é? Porque podia afetar o nervo facial, causar efeito no rosto, podia causar meningite, tudo, onde essa doença passava, não é? E então ele fez primeiro a cirurgia do nariz, não é? Da adenoide, da garganta, das amígdalas, porque aquilo ali prejudicava também o ouvido dele. Então foi feito primeiro essas 2 cirurgias, foi uma cirurgia bem simples. E aí depois, não é, com o tempo, ficou aguardando, esperando, e fez a primeira cirurgia dele de um ouvido, não é? Aí abriram atrás do ouvido, da orelha dele, tiraram tudo, tiraram muita coisa de dentro do ouvido dele, como bigorna, martelo, os nomes que são dados, não é, aos ossinhos que tem dentro do ouvido. E até ali a doença já tinha se agravado mais. Então foi feita a primeira cirurgia, ele estava com 8 anos, quase 9 anos. E aí já perdeu a audição ali, não é? Mais ainda, ficou ouvindo muito menos. E aí não passou assim, acho que mais ou menos 1 ano, já apareceu no outro ouvido também. Aí teve que fazer cirurgia também no ouvido esquerdo. Isso um intermédio de tempo assim de 2 anos, vamos dizer. Aí ele já estava com 10 anos mais ou menos, 10 para 11 anos. Aí ele fez no ouvido esquerdo também, quer dizer, já perdeu mais ainda a audição. Aí passou mais uns 2 anos, a doença voltou no ouvido esquerdo de novo. E aí ele fez mais uma cirurgia novamente. Então, nesse meio tempo, eu trabalhava fora.
Eu era sozinha com meus filhos, não é? Aí eu tinha em casa, eu tinha ele e o meu filho, irmão dele, que são 2 anos e meio de diferença. Quer dizer, um estava com 10 anos, o outro estava com 12 anos para 13 anos. E então, não é? Foi feita essa cirurgia novamente, é uma cirurgia assim bem delicada, não é? O problema também era bem grave, não é? E aí eu tive que sair do trabalho, sabe? Trabalhava, tive que sair do trabalho para dar atenção para ele, passei muita dificuldade mesmo, com a ajuda das minhas irmãs, até para comida, gente. Até para comida eu tinha que ter ajuda delas, porque ele era pequeno, não conseguia trabalhar. Quando eu estava trabalhando eu tinha que sair, porque eu tinha que estar levando ele em médico, fazendo exame, e aquilo tudo não é muito gasto. A gente andando várias vezes na semana, eu ia fazer exame com ele, e, e aí eu sei que fui me virando do jeito que dava, não é? Fazia algumas faxinas, fazia alguns bicos, assim, em alguns lugares, não é? Para poder ir dando esse tempo, não é, gente? E aí foi indo e ele fez essa outra cirurgia, não é? E depois de um tempo, ele estava com 13 anos, voltou novamente a doença no ouvido esquerdo. E aí tem todo aquele cuidado, não pode lavar a cabeça, entrar água no ouvido, não pode tomar banho de chuva, não pode ir no mar com água assim que tenha perigo de bater no ouvido, porque se tiver muita umidade dentro do ouvido, a doença pode voltar novamente. Então tinha que ter aquele cuidado assim extremo com ele. E aí ele fez a terceira cirurgia, não é, no ouvido esquerdo, abriu tudo novamente, aí ele já estava com 13 anos, então foi bem limpo, eles até desligaram uma ligação que tem do nariz até o ouvido, não é? Desligaram aquilo ali para quando ele pegasse resfriado, qualquer coisa, não ir aquela secreção do nariz para o ouvido, para não ter aquela umidade lá dentro do ouvido. E aí continuei com todos os cuidados com ele, não é? Aí ele já estava com 13 anos. E então nessa época, quando ele fez essa última cirurgia, eu estava trabalhando e então teve uma pessoa lá que era encarregada do trabalho, né? Eu tive que sair desse trabalho também, eu já estava acho que, não lembro se 2, 3 anos lá, e eu tive que sair por conta dele, né, da atenção com ele. Então esta pessoa lá me disse para mim, olha, tu encaminha o teu filho, sabe, para ganhar um salário mínimo, mas já vai te ajudar, não é? Na tua questão assim, já vai te ajudar, que é o tal do BPC, não é? Então, na época, eu encaminhei, porque meu filho já é considerado, né, já era considerado deficiente auditivo, porque ele teve perda muito grande de audição, e não conseguia, ele teve, até ganhou o aparelho, não é, do SUS, tudo de graça, mas não conseguiu usar o aparelho, porque foi nessa terceira cirurgia que ele fez, foi quando ele usou o aparelho, mais ou menos uns 20 dias ele chegou a usar o aparelho auditivo, e a doença retornou porque o aparelho abafava muito a cavidade do ouvido, não é? E aí a doença voltou novamente. Então, ele não quis mais usar o aparelho. Mãe, não quero mais usar, mãe. Agora eu estava bem, eu usei e tive que voltar de novo, né? Fazer cirurgia. Ele disse, tá, então não vamos usar, não é? E aí ele não usou mais o aparelho. Mas continuou, sempre foi um menino muito estudioso, sempre gostou muito do colégio. Essas cirurgias que ele fazia, os pontos de trás da orelha, assim, é tudo aberto, assim, toda essa volta que dá aqui assim na orelha. E mesmo assim ele ficava uma semana só em casa, até tirar os negócios que eles botavam lá dentro, tudo. E depois de uma semana ele já voltava para o colégio mesmo, com pontos, tudo. Eu ia lá, eu ficava na hora do recreio cuidando ele, sabe, com medo que as outras crianças batessem nele, porque ele era muito pequeno ainda, não é? E desde a primeira cirurgia ele foi assim, nunca gostou de faltar aula, sempre teve notas boas, estudou em colégio normal, ouvintes, porque os médicos sempre disseram, não é? Até eu levava sempre os atestados no colégio, porque ele precisava estudar em colégio normal, ouvintes, porque ele tinha que continuar movimentando aquele pouco de audição que ele tinha para não atrofiar, porque se ele fosse para um colégio de surdos, lá ele não teria mais que forçar para ouvir e aquilo podia atrofiar. Então,
Eu sei que ele foi no colégio, né, ficou no Colégio Normal Vintes, e aí passou, não é, o tempo, e eu encaminhei ele para este BBC. Aí foi aquela luta, não é, gente? Porque primeiro não ganhou, porque nunca trabalhou, porque mas aquilo ali é alguma coisa para a pessoa. Era muita dificuldade naquela época para a gente conseguir alguma coisa, tá? Há isso anos atrás. E aí eu entrei na justiça, né? E aí ele conseguiu ganhar o BPC. Então, como ele estava ganhando o BPC, eu não podia ter um trabalho, vamos dizer assim, de carteira assinada, porque se eu assinasse a carteira, ele perderia aquele BPC, porque tinha uma quantidade ali de dinheiro que a gente podia ganhar, não é dividido para mim, para ele, para o meu filho, se passasse daquilo ali, ele perdia. Então, eu acho que hoje deve ser a mesma coisa ainda também, não sei. E eu sei que, então eu optei por ficar fazendo bico, fazendo faxina, sabe, fazendo algumas coisas assim por fora, para garantir aquele salário dele, porque eu me preocupava muito, não é, quando ele crescesse, se eu já não tivesse mais viva e tal, e como é que ele ia ficar, pelo menos aquele salário ele ia ter, não é? Então, eu parei de trabalhar de carteira assinada, fiquei fazendo bico, fazendo umas coisas ou outras, às vezes trabalhava com a minha irmã, então, e foi indo, foi passando o tempo, não é? E ele continuou estudando. Aí, quando ele completou os 17 anos, ele terminou, não é, o ensino o médio, então ele já começou a estudar para fazer o Enem, sabe? E foi, a primeira vez ele fez, junto com meu outro filho, né? Os dois fizeram, mas não passaram porque ele ainda não tinha terminado, não é, o ensino médio nessa época. Mas aí, na segunda vez que ele fez, ele passou. Ele passou e ele sempre gostou muito de contas, de coisas assim, de matemática, de coisas que envolvam movimentar números, coisas assim, tá, gente? Então, ele fez o Enem, ele passou, conseguiu a faculdade, não é? E aí, ele foi para a faculdade, mas tudo com uma luta, não é, gente? Tudo com uma luta, porque aí eu já tinha me mudado da cidade onde eu morava, vim para perto das minhas irmãs, né? Porque eu também já estava com uma certa idade, e resolvi ficar mais perto das minhas irmãs, que moram todas na mesma cidade. Então, me mudei para cá e viemos morar de aluguel aqui nessa cidade. E aí começam as dificuldades, né? A gente pagando aluguel, você sabe que não nada é fácil. Eu tinha uma casinha lá onde eu morava, não é? Mas era uma casa de área verde, não tinha escritura, não tinha nada. Eu vendi ela, vendi até assim, bem a menos, né, do que valia, até porque eu queria me mudar de lá, não é? Já tinha passado muita dificuldade lá, muitas coisas que também não foram boas, e eu preferia sair de lá e começar uma nova vida em outra cidade. Aí viemos para essa cidade aqui e depender de aluguel, não é? Aquele dinheirinho que eu vendi lá da casa foi gasto, não é? E foi gastando, não é? Porque a gente gasta. E uma parte da casa, quer dizer, a maior parte do valor do que eu vendi lá foi pago em parcelado, 3 anos parcelados, não é? Para bem de eu vender, porque não era um lugar bom onde eu morava também, não é? Então, aí mudamos para cá, é onde eu estou agora. Aí, continuando, né, meu filho fez o Enem, conseguiu a faculdade, aí começou a estudar. Mas começou a estudar na cidade onde a gente morava antes, não é? Porque a faculdade era lá. E aí começou aquele martírio, não é? Porque ele tem problema auditivo muito sério, não é? E a minha preocupação dele começar a sair sozinho. O medo, não é? O medo de assalto, o medo de acidente, o medo de tudo. Tudo. E continuando, não é, gente? Eu acho que eu passei uma parte do BBC que eu estava falando, que aí eu entrei na justiça depois de 2 anos, ele recebeu esse dinheiro, né? Eu acho que eu já até falei isso, pronto. E aí eu continuei, né, fazendo umas faxinas, fazendo algumas coisas e tal, e ele continuou na faculdade, não é? Aí na faculdade tem que comprovar tudo. Tem que comprovar que estudou em colégio público sempre, que sempre estudou. Tem que comprovar a baixa renda, não é? Que a gente não tem condição de pagar a faculdade. É o socioeconômico que eles dizem. E aí tem mais coisas também, tá? Então, neste meio tempo,
ficou tudo em análise. Aí algumas coisas a faculdade analisou, mas ele já estava estudando lá, tá? Algumas coisas a faculdade analisou, outras ficou em pendência, não é? Mas continuou na faculdade. E assim foram 2 anos ele na faculdade, que é na URCS de Porto Alegre, tá? Então, ele ficou esses 2 anos lá. Quando estava fazendo 2 anos que ele estava lá, eles começaram a fazer as análises do socioeconômico. E então, o meu filho passou 3 dias, gente, sem olhar o e-mail dele, tá? 3 dias sem olhar o e-mail dele. E eles enviaram o aviso que tinha que enviar toda a papelada novamente do socioeconômico, porque daí eles viram, né, que estava tudo certinho, então tinha que enviar tudo novamente. E aí, e tinha 24 horas, parece, para enviar aquela documentação, ou 48 horas, alguma coisa assim. E o meu filho ficou 3 dias sem olhar o e-mail dele, e aconteceu o quê? Foi bloqueada a faculdade, não é? Porque não enviou o socioeconômico. Meu filho ficou muito desesperado. Ele chorou muito, 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 porque foi conseguido assim com muita dificuldade, com muito esforço dele, porque ele estudou por um celular que ele não conseguia nem ouvir, sabe, o celular, por conta do problema de audição dele. E assim mesmo ele conseguiu passar. Então, aí a gente conversou bastante com ele, eu, a namorada dele, não é? E a gente disse, a gente vai dar um jeito, tu vai conseguir, a gente vai ver o que vai fazer. A gente pensou em entrar na justiça e tal. E aí, como a minha nora, a namorada dele na época, agora já estão casados, né? A namorada dele tinha ganhado a faculdade porque ela também fez o Enem, e aí ela conseguiu os pontos, conseguiu a bolsa de graça, não é? Então, ela disse para ele, vamos para a faculdade, que essa fica aqui perto da minha casa, né? Vamos para lá e vai fazer, continua a tua lá e vai ser pago. E foi assim, foi feito, né? Além da gente daí pagar o aluguel aqui, tinha mais a faculdade dele que a gente tinha que pagar. No caso ele, não é? Porque nessa época ele já estava comprometido com o aluguel de casa, com tudo, as contas, assim, ele e meu outro filho dividem tudo e dividem até hoje ainda. Então, ele foi para essa faculdade, tá? Ali ele foi paga também. E aí foi passando, não é, o tempo. Então, as outras pessoas que também foram analisadas lá nessa faculdade, entraram, acho, na justiça, e aí eles ganharam novamente. Mas nesse meio tempo, meu filho já estava há mais de 1 ano nessa aqui pagando. E aqui é bem próximo de casa, não é? Então eu disse para ele, olha, já que as coisas aconteceram assim, fica nessa aqui mesmo, que seja pagando mesmo, que vai sacrificar mais, não é mais gasto, tudo. Mas é uma coisa que tu vai estar próximo de casa, é mais fácil o acesso. Então ele deixou aquela faculdade lá, ele trancou ela, não é? Porque se um dia ele quiser fazer outra coisa, ele volta lá de novo. Aí continuou fazendo a faculdade dele aqui. Então, agora, em 2024, ele encerrou, já se formou, não é? A formatura dele vai ser agora esse ano, que nós estamos em 2025. Hoje é dia 18, eu acho, de fevereiro de 2025. Então ele já se formou ano passado, ele e minha nora terminaram juntos, se formaram, não é? Bacharelado em ciências contábeis, que era o que ele sempre quis, não é? E agora ele já está trabalhando também. Então ele decidiu ir para o lado do bancário, não é? Está trabalhando num banco, é um banco privado, e claro que não ganha aquele salário, não é ótimo, assim, maravilhoso, mas ele continua ainda pagando meu aluguel, meu outro filho paga a internet, a luz, a água, a alimentação, não é? Então alguns trocos que eu ganho, assim, eu ajudo na alimentação, tá? Então, é uma situação, assim, bem difícil, gente, para mim, porque eu sempre trabalhei, não é? Eu abri mão, no caso do meu trabalho, para o meu filho, na época, não perder esse BPC, porque era o que ia me auxiliar a cuidar dele, não é? A dar atenção para ele, porque ele precisou de atenção sempre,
E não me arrependo de ter feito isso, não é? Porque hoje ele está formado. Mas no passado tempo eu já vou fazer 61 anos. Então é bem difícil a gente depender dos filhos, não é? Porque é muito ruim. Não que eles neguem alguma coisa para mim, eles não me negam nada, mas eu sei que eu sacrifico eles também. Então, eu já estou com problema também, com nódulos nas minhas mãos, estou fazendo um acompanhamento médico, vou ter que fazer cirurgia, e isso é uma doença progressiva que eu estou. Então, eu fico pensando, daqui mais um tempo, como é que eu vou estar, não é? Com minhas mãos, porque isso vai atrofiando os dedos. Eu vou mostrar para vocês os nódulos que eu estou, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou arrumar uma posição para vocês conseguirem, ó, vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui tudo é nódulo, gente, ó. Tudo nódulo. E esse meu dedo aqui, ó, ele já não estica mais igual aos outros, ó. Ele já fica encolhido, não é? Não tá na mesma posição dos outros e eu não consigo levantar mais ele. Então, estou fazendo acompanhamento médico. Essa mão também tem, tá? Essa aqui tá entrando para dentro, ó, tá afundando tudo. Isso aqui tudo é nódulo, ó. Ó, nódulo, nódulo, nódulo. E tenho muita dor nas minhas mãos, muita dor. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? E tenho muita dor mesmo. Tomo medicação à noite, não é? Que é medicação para dormir, para antidepressivo. E então, eu contei toda essa história para vocês, para mim chegar no ponto de eu vir até o YouTube, não é? Porque eu achei que o YouTube é uma maneira que eu vá conseguir monetizar, ganhar algum dinheiro e poder ir me mantendo sem precisar da ajuda dos guri, não é? Porque eles têm também a vida deles. Este meu filho, que já se formou também, o outro ainda está fazendo faculdade também, ele já se casou, não está mais em casa, mas ele ainda disponibilizava o dinheiro para o meu aluguel, que é R$ 750. Não é? E aí o meu outro filho que está em casa, ele fica com as contas e a parte da alimentação. Então é uma coisa muito ruim, porque eles nunca vão reclamar de nada disso, eu sei. Mas eu não me sinto bem porque eu sempre trabalhei, não é? E agora, mesmo que eu quisesse ir trabalhar fora, eu não teria muita capacidade, porque a minha mão esquerda, por conta desses nódulos, eu perco o sentido dela, porque às vezes eu estou segurando alguma coisa e cai da minha mão, sabe? Ela está segurando muito bem, de repente o dedo se abre e as coisas se vão, não é? Não tenho mais aquele tato, a força nessa mão aqui. Então, essa aqui está com muito nódulo, muitos caroços também, mas ainda sinto ela. E os meus dedos também da mão esquerda já estão começando assim a eu acordar, não é de manhã os dedos estarem assim, ó, dobrado, e eu custar para esticar ele, porque a doença é isso, não é? Essa doença, ela faz isso com os dedos da gente. Então, eu achei que no YouTube uma maneira que eu acho que eu posso, não é, ganhar dinheiro, mas isso eu vou conseguir somente com a ajuda e a colaboração de vocês. Por isso eu vim aqui contar minha história para vocês, não é? E o porquê de eu estar fazendo meus vídeos, das coisas que eu consigo ainda fazer, tem coisas que eu já não consigo mais fazer por conta da minha mão. Como emparafusar coisa, que tem que mexer muito com a palma da mão, assim, eu já não consigo muito porque esses nódulos doem muito, não é? Eu queria mostrar bem para vocês como tá bem feio, os caroços estão bem grandes, mas não tem uma posição muito boa aqui. Então, eu contei essa história para vocês, gente, para... Ah, e daí falando do BPC do meu filho, não é? Ele continuou recebendo o BPC, o ano passado ele já conseguiu um trabalho, não é? Como eu disse para vocês, num banco privado, e ele já não recebe mais esse auxílio do governo, tá? Serviu muito pra gente, foi muito bom, isso ajudou com que ele conseguisse se formar, porque se não fosse esse auxílio, não sei se ele teria conseguido, porque com esta confusão que deu da faculdade, dessa análise que demorou demais, aí quando enviaram, ele não olhou o e-mail em 3 dias e já tinha passado a data de enviar, não é, a documentação,
ele teria perdido a faculdade. Não sei como é que teria, que a gente ia superar isso, ele principalmente, não é? Depois de todo o esforço que ele teve, todo. Porque eu vou contar uma coisa só para vocês verem a dificuldade que ele tem de audição. Que para ele conseguir estudar pelo celular, na época que ele estava estudando para o Enem, ele achou um meio dele conseguir ouvir melhor, sabe, o som do celular. Ele tirava aquele negocinho da caneta, da tinta que tem dentro dela, e ficava só com o canudinho da caneta, e ali ele encostava no celular e colocava assim, eu não sei se próximo da boca dele, ou assim, era numa parte, assim, numa região do rosto dele que ele colocava, e o som aquele, ele conseguia ouvir melhor. Então, toda vez que ele estava estudando, ele estava com aquele canudinho apoiando ele. Então, eu não gosto de falar muito essas coisas, que fico até emocionada, né? Mas, graças que ele está bem, já se formou, não é? E, então, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque é uma história que eu também não gosto de lembrar muito, não é? Isso me entristece bastante. E eu espero que, com a colaboração de vocês, eu consiga crescer aqui no canal e realizar um sonho meu, que é sair do aluguel agora. Não é? Minha prioridade era sair do aluguel, mas nem que fosse para morar assim numa casinha com uma peça, mas que eu não precisasse depender dos guris, que eles pudessem ter a vida deles sem se preocupar comigo também. Eu espero até que eles nem vejam esse vídeo, porque eles vão ficar até zangados comigo de eu estar falando essas coisas, mas é o que eu estou sentindo no momento. É isso. E eu sei que, eu tenho certeza que não sou a única, não é? Porque deve ter muitas mães que passam pela mesma questão que eu passei, não é? E hoje eu podia dizer, posso ficar bem tranquila, não é? Os guris estão trabalhando, estão bem, e são filhos que não me trazem problema, nunca me trouxeram nenhum estresse, nada, tudo valeu a pena. Mas eu não estou me sentindo bem, não é? E eu acho que aqui é a maneira que eu vou conseguir realizar o meu sonho, porque a minha intuição me diz para mim, segue em frente que tu vai conseguir. E é isso que eu estou fazendo, seguindo em frente, todos os dias. Foi bom fazer esse desabafo com vocês, porque assim vocês vão ir assistindo os meus vídeos e vão ir compartilhando e vão ir assistindo mais, não é? Coloquem um comentário de onde vocês são, se vocês já passaram por algum problema assim também, que eu tenho certeza que muitas das mães passam por tanto problema, não é? Que a gente abre mão de tudo para ver o filho bem. E isso não tem preço, não tem valor. E eu sou uma pessoa feliz pelos meus filhos, que estão bem, não é? Que está formado, com toda a dificuldade que ele tem auditiva, ele está formado, está trabalhando, é uma pessoa do bem, e isso é o que importa. Então, vou deixar aqui para vocês meu beijo de luz no coração de cada um de vocês e conto com a colaboração de você. Se você não é inscrito no canal, se assistiu esse vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque eu vou fazendo algumas coisinhas aqui, não é, para largando os vídeos no canal, e conforme eu consigo fazer, tá? Tem coisas que eu não tenho material para fazer também, não é? Tenho vontade de fazer, mas também não tenho material. Tudo depende de dinheiro para a gente também adquirir, para a gente comprar, para trazer conteúdo para vocês, não é? Me apeguei muito com os artesanatos, até por conta de movimentar as minhas mãos, não é? Porque eu preciso movimentar bastante minhas mãos por enquanto, e para não atrofiar os meus dedos. E é isso, gente. Vou me despedir de vocês, então. Espero que vocês deixem um comentário aí, que não seja nada para baixar
mais a autoestima da pessoa, não é deixar ela mais para baixo, que seja comentário bom. E vou dar seguimento, né, aos meus vídeos aqui no canal, depois da minha história que eu já contei, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.